você, um ótimo sábado. Que bom estar falando para vocês mais uma vez, agora num sábado pela manhã. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa inundar a sua vida, a vida da sua família, nessa manhã de sábado. Sabe, nesses dias de confinamento, cultos online, essa dinâmica de construção de culto totalmente diferente do que era o nosso habitual, você também se torna um pregador do Evangelho quando você compartilha nas suas redes sociais, quando você compartilha no WhatsApp, quando você compartilha no seu Facebook. A transmissão está acontecendo tanto no Facebook quanto no YouTube. Então você pode copiar o link, mandar nos grupos da família, no grupo do trabalho, no grupo dos amigos. Saiba que, por mais que você e eu, às vezes, não tenhamos essa dimensão de como as coisas funcionam realmente, às vezes você compartilhar gera credibilidade para que uma pessoa se interesse em ouvir, em dar ouvidos à mensagem. Então não deixe de compartilhar, se tornando também um pregador do Evangelho nessa manhã de sábado. Para vocês que estão nos assistindo e para essa meia dúzia de pessoas que estão aqui para poder fazer com que esse culto aconteça, a palavra de Deus hoje será aberta para nós falarmos a respeito de verdade. E sabe, falar sobre a verdade é fácil e difícil. Fácil e difícil por quê? Já foi mais fácil no passado, e principalmente é fácil quando a gente se remete à palavra de Deus, mas a verdade hoje é entendida como sendo algo relativo e próprio de cada pessoa e de particular interpretação. Então, existem discussões que elas são quase que... a discussão é unânime, mas a resposta nunca é. Como, por exemplo, qual é melhor? Toddy ou Nescau? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois você escolhe aí na sua casa? Eu, particularmente, eu sou muito doce, eu sou a famosa formiguinha, né? Eu tenho muita dificuldade com doce, então eu aderi lá em casa a um novo estilo de achocolatado, que é o zero açúcar. Então, eu estou cortando lá de casa os dois, porque, olha, é difícil. Se tem um ou outro, eu acabo com os dois. Então, eu vou no sem açúcar porque ele acaba durando mais tempo. A vontade de consumir é menor, então eu consigo cuidar da minha saúde e impedir um pouco. Mas, particularmente, será que eu falo qual que eu gosto mais? Eu acho que vai dar confusão e pode ser que tenha gente até que abandone a transmissão, porque tem gente que leva muito a sério essas discussões. Qual é melhor, o McDonald's ou o Burger King? Vai do gosto de cada um. Eu também tenho o meu preferido. Esse eu vou falar o porquê que eu tenho preferido. Como eu sou vegetariano desde os 7 anos, eu não tenho uma outra opção que não seja o Burger King, já que o McDonald's nem tem uma linha de carne vegetal, o Burger King tem, então eu só consigo comer lá. Então esse eu posso falar qual é o meu preferido. Mas existem discussões sobre o que é melhor, qual é verdadeiramente o maior. Existe uma discussão na atualidade também no mundo dos esportes, como por exemplo, quem é melhor ou quem é maior? Messi ou Cristiano Ronaldo? E, às vezes, quando você vai olhar os números friamente, isso tende mais para um ou mais para o outro, e é difícil você cravar algumas verdades, é difícil você determinar ao certo assim, olha, esse é o melhor, ou isso é melhor do que aquilo. Só que quando nós vamos à palavra de Deus, a definição de verdade, ela ganha uma nova forma. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. É nesse texto que eu quero meditar com você na palavra de Deus. É sobre o texto de João, Evangelho segundo João, segundo aquilo que escreve João, no capítulo 14. E o capítulo 14 de João, ele tem uma característica interessante, porque ele vai falar sobre a volta de Jesus. Jesus faz promessas, e na verdade ele já está falando o seguinte, eu vou, mas eu vou voltar. E quando eu voltar, vocês vão morar comigo. Como bem disse o Gabriel, em breve nós não estaremos aqui, mas nós vamos passar um período longo, 1000 anos, com Cristo no céu. E Jesus está falando sobre esse momento, eu tenho preparado morada para vocês, eu tenho preparado lugar para cada um de vocês, e eu quero que em breve nós estejamos juntos. E o capítulo 14 de João vai começar falando exatamente sobre isso. E sabe, amigo, a palavra de Deus, ela é incrível, ela é tremenda, e ela nos faz aprender sobre várias coisas. Mas hoje, o tema da manhã de sábado é verdade, e eu te convido a abrir a palavra de Deus, e vamos ler a partir do versículo 5. Olha o que diz a palavra. Disse-lhe Tomé, a Jesus, obviamente,
Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como então vamos saber qual é o caminho? Versículo 6, e é o verso principal dessa manhã. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Jesus está se referindo mais uma vez a Ele mesmo como sendo uma representação do Pai. E nós vamos perceber aqui que Ele usa 3 definições. Ele coloca como, na verdade, 3 definições e uma expressão que é muito mais forte do que simplesmente uma introdução à frase que Ele vai dizer. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para nós dizer, eu sou o Kevin, eu sou mineiro, eu sou casado, eu sou adventista do 7º dia, eu sou pastor, isso para nós tem um peso que não é tão significativo quanto a expressão que está aparecendo aqui no grego. E para os dias de Jesus, quando Jesus usa a expressão eu sou, é uma expressão utilizada somente pelo Deus, o Deus eterno, para demonstrar a sua grandeza e a sua soberania acima de todas as outras pessoas ou todos os outros seres e todos os outros deuses que haviam ali nos tempos de Jesus. Jesus está dizendo eu sou para falar: vocês querem saber como encontrar o Pai? Eu sou. Vocês olham para mim e vocês precisam ver o Pai. Vocês precisam ver a imagem de Deus refletida em mim. E Ele usa 3 expressões: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho porque Jesus é o único caminho que nos leva para Deus. Jesus é o único caminho que nos leva para Deus, por exemplo, quando na palavra nós aprendemos que se não fosse pelo caminho que Jesus abriu, nós nunca alcançaríamos por nós mesmos a salvação. Você e eu somos incapazes de fazer aquilo que é certo, de viver a verdade na plenitude, de fazer a vontade de Deus de maneira plena e alcançarmos a salvação pelos nossos méritos. Então Jesus é o caminho, porque foi através do caminho que Ele abriu com sua morte que nós obtivemos a vida. E agora nós vamos para o último tópico, que é justamente a vida. Jesus é a vida porque Ele é a fonte de vida. Ellen White tem uma frase célebre no Desejado de Todas as Nações para se referir à ressurreição de Cristo. Ela diz: em Jesus a vida original, não derivada nem emprestada. Jesus não recebe vida do Pai. Jesus não tem a vida emprestada pelo Espírito Santo. Jesus tem vida original. Ele é o Pai da eternidade. Ele não precisa de ninguém para dar vida a Ele. Ele não precisa de ninguém para poder gerar nele a vida. E Ele não precisou de ninguém nem mesmo para a ressurreição. Jesus ressuscitou porque Ele é Deus. Eu não sei como funciona, se Ele tinha um despertadorzinho ali. Não sei como funciona, não me pergunte. Tem coisas na vida, e a gente vai chegar nesse ponto. Tem verdades que elas não estão acima da nossa compreensão humana e é difícil de explicar. E eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu só consigo te dizer uma coisa: em Cristo a vida original. Ele é a fonte da vida, Ele é o doador da vida, Ele é aquele que através da sua vida nos dá mais vida, e a Bíblia usa a expressão vida em abundância. As pessoas vivem, elas sobrevivem ao caos, e 2020 tem sido um ano como esse, em que a gente sobrevive. Nossa, eu vou te dizer, 2020 está sendo um desafio. A começar porque eu sou uma pessoa que tenho, poucos gostos assim, que eu falo assim, não, isso aqui realmente faz parte da minha rotina, e eu preciso disso aqui para sobreviver. E entre as 2 coisas que eu preciso para sobreviver, estão elas, listadas aí na ordem, e eu já expliquei para vocês em alguma mensagem, em algum momento, você que assiste sempre aqui as mensagens do Espaço Novo Tempo, já deve ter ouvido em algum momento eu falar sobre isso. Quando eu era moleque, eu não tinha a primeira coisa, o que hoje está em primeiro lugar, mas eu tinha a segunda em abundância, que era futebol. Nossa, eu era viciado em futebol, assim, eu jogava o negócio manhã, tarde, noite, de madrugada, literalmente. Meu pé, ele passou pelo processo de conversão, de
de renovação da carne antes que o restante do corpo, porque esse pé aqui é outro, não é o que eu nasci com ele, porque eu fui perdendo e foi nascendo um novo pedaço em cima de novo pedaço. O que eu arranquei de tampão do dedo, meu Deus do céu, não dá para contabilizar. Dava para fazer um novo Kevin, de tanto acidente que eu já sofri jogando futebol. E até já causei acidente jogando futebol, isso eu nunca contei em nenhuma mensagem. Vou contar para vocês. Uma vez a gente estava brincando em casa e a gente usava o muro, e o muro lá de casa tinha um desenho que era semelhante às traves, sabe? Tinha uma parte branca nas laterais e uma parte branca em cima. E era muito legal porque a gente fazia o muro de casa de gol. Pensa na alegria da minha mãe. E o muro ainda era verde com a travezinha branca. Cara, era o nosso campo. A rua inteira descia e subia para poder jogar ali na frente da minha casa. E o que tinha de marca de bola não era para alegrar o coração da minha mãezinha. Mãe, se você está assistindo, você sabe que eu te amo. Depois que eu fui embora, o muro está limpo, mas eu não estou aí. E a senhora reclama mais do que reclamava quando eu estava aí, e o muro ficava sujo. Ou seja, tem coisas que parecem que são ruins, mas depois a gente aprende que não são tão ruins assim. E um dia, jogando bola lá, a bola caiu do outro lado do muro, e quando a bola caiu do outro lado do muro, a gente foi lá dentro buscar. Só que ao invés de sair com a bola na mão, a tal da criança, ela funciona de um jeito próprio, exclusivo dela. E ao invés de sair com a bola na mão para poder brincar, o que eu fiz? Eu peguei a bola, joguei a bola pelo portão e fui correndo para a rua. Quando eu joguei a bola, fui em direção à rua, você acha que eu olhei para um lado e para o outro? Não. Estava passando uma moto. E a moto, para não me acertar, desviou e passou em cima da bola. Aí o motoqueiro caiu, se ralou inteiro. Nossa, ele se machucou bastante. Pensa numa criança traumatizada. Fiquei aquele restante de dia sem jogar bola. No outro dia eu estava jogando de novo, obviamente, né? Mas eu fiquei um tempo chateado com aquela situação. A gente foi visitá-lo, eu pedi perdão para ele inúmeras vezes. Então, além de sofrer acidentes, eu também causei acidentes por causa do futebol. Só que chegou um tempo em que eu descobri a minha primeira paixão, que era a igreja. Gente, eu sou viciado em igreja, eu sou rato de igreja. Quando eu era moleque e eu só estudava, o restante do dia eu passava na sonoplastia da minha igreja, mexendo nas coisas, colocando música. Se você é sonoplasta da igreja, você nunca foi para a igreja no momento em que não tinha mais ninguém, colocou um playback do Leonardo Gonçalves ou de algum outro cantor e tentou cantar umas músicas dentro da igreja, você está sendo sonoplasta errado. Reveja seus conceitos. Porque faz parte da gente você gostar de estar na igreja. Davi já falava, eu vou habitar na casa do Senhor, é ali que eu quero morar, é ali que eu quero compartilhar os meus dias junto com aquelas pessoas. E esse ano me privou, desde o final de fevereiro, das duas coisas que eu mais gosto de fazer: jogar futebol e vir para a igreja. Agora ainda até, tem, nesse momento tem exatas 6 pessoas aqui, comigo 7. Sabe o que isso quer dizer? Deixa eu ver se estou contando direito. Tem a professora de matemática ali, chegou olhar para mim, não, mas tem 6, aqui dentro tem 6 mesmo, e comigo 7. E essas 7 pessoas, é tudo que a gente tem, só que está cada uma num canto, de máscara, não tem interação, não tem junta panela, não tem, sabe? Não tem aquele louvorzão com todo mundo em pé, cantando, não tem. Então esse ano tem sido um ano difícil, só que vai passar. Está passando, vai passar, nós cremos nisso. Só que a palavra de Deus está dizendo para a gente que esse que é o caminho que nos leva a Deus, e que esse que é a vida, ele também é a verdade. E isso contraria tudo aquilo que a gente já ouviu nos últimos tempos, dizendo que a verdade é relativa e que ela é própria de cada pessoa. Porque a verdade, segundo a Bíblia, é uma única pessoa. E tudo aquilo que essa pessoa faz, e tudo aquilo que essa pessoa fala, a verdade é Cristo, e só Ele define para mim.
E para boa parte de vocês que estão assistindo, só Ele define o que é a verdade. Ou o que é verdadeiro, o que deve fazer parte ou não da nossa vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você. A definição do dicionário de verdade, a definição primária é aquilo que corresponde aos fatos. Essa é a definição primária. Só que dentro da teologia, do contexto bíblico, sim, verdade também, primariamente, se refere àquilo que corresponde aos fatos. E existem vários fatos acerca de Jesus que eles poderiam ser mencionados aqui. Jesus é 100% homem, 100% Deus. Ele é filho de Deus, mas a palavra filho aqui não significa que ele é submisso ou que ele é inferior hierarquicamente ao Pai. A palavra filho aqui tem um outro sentido que tem a ver com o contexto de vida dos dias de Cristo, onde a filiação tinha a ver com receber um legado, receber características exatamente iguais ali ao seu Pai, ter responsabilidades semelhantes ao do Pai. E Jesus se coloca na condição de filho porque ele é enviado à terra como filho de Deus, para poder morrer por cada um de nós. Mas não significa que ele tenha sido criado e que ele seja inferior. Na nossa cabeça, desse lado aqui, ocidental, ficou uma ideia distorcida de que primeiro vem o Pai, depois vem o Filho e por último o Espírito. E que o Espírito Santo, para muitas pessoas, nem chega a ser Deus, mas ele é uma força que atua sobre a influência divina, e isso é uma mentira. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas coeternas. Nenhum criou o outro. Eles são individuais e coletivos ao mesmo tempo. Eles são três e um ao mesmo tempo. Isso a nossa mente limitada não tem capacidade de compreender, a não ser pelo relacionamento matrimonial, onde o próprio Deus fala assim: vocês são dois e vocês vão se tornar uma só carne. E isso é imagem e semelhança, é parecido, mas não é igual. Só que no relacionamento, para quem é casado, você entende um pouco mais essa questão de você ser um indivíduo, mas ao mesmo tempo você responder coletivamente. Lá em casa, e a minha esposa está assistindo, nós somos indivíduos, mas a minha esposa responde coletivamente por nós dois. Então, é assim que funciona, na maioria das casas. Lá em casa não vai ser diferente. A verdade, ela faz parte da nossa vida também como fidelidade de uma representação. E é justamente essa característica mais marcante em Cristo. Jesus diz que ele vem para representar o Pai. E ele é a verdade porque ele é o rosto, a face de Deus. As pessoas tinham dificuldade em entender quem era Deus e como era esse Deus do Antigo Testamento, que ao mesmo tempo que falava não matarás, permitia e coordenava algumas guerras. Então, como funciona isso? Tanto é que houve um teólogo de Araque chamado Marcion, que dentro da crença do marcionismo, ele diz que o Deus do Antigo Testamento é um, e Jesus Cristo é o Deus do Novo Testamento, e eles são distintos um do outro. E esse Deus do Antigo Testamento, o demiurgo, é um Deus perverso, é um Deus mau, é um Deus tirano, é um Deus egoísta, é um Deus que se vale dos seus criados ali, né, que são servos dele, mas que nele não existe amor. E agora o Deus do Novo Testamento é aquele que ama, é aquele que cuida, é aquele bonzinho, é aquele permissivo, e isso é uma mentira. O Deus do Antigo Testamento e do Novo Testamento são o mesmo Deus. Pai, Filho e Espírito Santo nunca mudaram. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, como pode o Deus do Antigo Testamento ser um e o Deus do Novo Testamento ser outro? Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Jesus Cristo é uma fiel representação do que foi o Deus do Antigo Testamento, que conduzia o povo, que se colocava no lugar do povo, que libertou o povo das mãos dos egípcios, das mãos dos assírios, das mãos enfim, um Deus que livrou em N situações o povo dos problemas que eles mesmos se colocavam. Jesus é a fiel representação do que nós chamamos de verdade, ali em um outro capítulo do livro do Evangelho de João. João 8, no versículo 32, diz para a gente, e você
obviamente já ouviu esse versículo em alguma ocasião. João 8,32 diz assim para cada um de nós: e conhecerão, ou e conhecereis, vai depender da sua versão, na minha NVI está, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Em outras versões, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade que liberta nada mais é do que a pessoa de Cristo. Nós entendemos dentro da compreensão bíblica que existem 5 colunas, 5 pontos principais acerca da verdade. São eles: Pai, ou são elas, né, as colunas: Pai, Filho, Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos. Na palavra de Deus, só esses 5 elementos são chamados de verdade no sentido absoluto. Você e eu falamos verdades, mas nós também falamos mentira. A palavra de Deus, os 10 mandamentos e a divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são a verdade em essência. O Evangelho também de João diz que Jesus veio cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Sabe o que isso significa? Que através da verdade de Jesus, a glória, a face de Deus pode ser percebida. Isso é verdade. É representação, uma fiel representação de algo ou alguém. E Jesus é caracterizado na palavra como sendo a verdade, porque Ele representa o Pai, porque Ele representa o Espírito Santo, porque Ele representa a lei de Deus, porque Ele representa a palavra. E existem alguns versos da Bíblia em que Jesus é considerado como sendo a palavra. E ao invés de escrever Jesus, o texto bíblico diz a palavra. Há 3 no céu que dão testemunho: o Pai, a palavra e o Espírito. Ao invés de falar Jesus, usa-se ali a expressão palavra. Ou seja, Jesus Cristo é uma fiel representação das 5 colunas da verdade. E é engraçado porque, se você pegar a Bíblia também é uma fiel representação das colunas. Se você pegar os 10 mandamentos são uma representação fiel das colunas. Se você pegar o Pai e o Espírito Santo, ou seja, o que é verdade é absoluto e ela se conversa. Verdade e mentira é que não se conversam, mas a verdade ela se conversa. E esses 5 pontos podem ser considerados, segundo a palavra de Deus, como verdades absolutas. A verdade absoluta. Sim. E a expressão verdade, foi algo tão forte nos dias da Bíblia, da palavra de Deus, que mesmo o judaísmo, que não considerava que Jesus fosse necessariamente a verdade, porque eles não acreditavam que ele fosse quem ele dizia ser, o eu sou, mas a verdade, depois dos dias da Bíblia, passou a ser uma referência também para você falar sobre Deus. Então, se você queria falar sobre Deus, você poderia chamar, a partir de então, Deus de verdade. A expressão verdade se tornou um dos nomes de Deus. Essa palavra é forte. E essa palavra não pode nunca, dentro da nossa concepção, como cristãos, ser considerado como algo relativo e próprio de cada pessoa. E o que me incomoda e me conforta, porque o Evangelho é incômodo e conforto. O Evangelho é incômodo para quem está acomodado e o Evangelho é conforto para quem está inconformado. E o que me incomoda e me conforta, na verdade, é exatamente isso. Porque você e eu fazemos parte de uma igreja que acredita nas 5 colunas da verdade, que é justamente aquilo que vai nos caracterizar como povo de Deus nesses últimos dias. Você e eu somos adventistas do 7º dia, porque nós acreditamos estar na igreja verdadeira, porque ninguém entra numa igreja, ninguém se filia a uma igreja, ninguém se batiza em uma igreja achando que está sendo enganado. Quem é que gosta de ser enganado, gente? Pelo amor de Deus. E toda vez que eu falo de uma grande mentira, e eu vejo como as pessoas podem ser facilmente manipuláveis e se enganar com uma coisa que é uma mentira esdrúxula, eu me lembro daquela história. Você se lembra daquela história da grávida de Taubaté? Gente
de quando eu olho aquelas fotos na internet, quando eu vejo algum meme se referindo à grávida de Taubaté, quando eu assisto novamente a reportagem que foi feita ali pela Record, se não me engano, na época, sobre a grávida de Taubaté, eu falo, meu Deus, como pode alguém, em algum momento, acreditar? Não, primeiro, como pode alguém achar que alguém vai acreditar numa mentira como aquela? E depois, como é que, uma vez achando que alguém acreditaria, alguém realmente acredita? Ninguém gosta de ser enganado, mas a mentira seduz. E uma mentira dita 1000 vezes torna-se uma verdade. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouviu essa frase? Uma mentira dita 1000 vezes passa a ser uma verdade. Na verdade, ela não passa a ser, ela passa a ser considerada uma verdade. Mas verdade é verdade, mentira é mentira. E por mais que aquela mulher ficasse 20, 30, 50 meses com aquela barriga falsa, ela nunca daria à luz, porque ela não estava grávida. Ela não era uma grávida. E agora virou referência. Quando alguém está claramente mentindo, ou falando algo que é de difícil entendimento, as pessoas dizem, essa pessoa deve ser o pregador de Taubaté. Essa pessoa deve ser o mecânico de Taubaté. Essa pessoa... Porque talvez entre as mentiras que eu já vi na televisão, essa tenha sido a mais ridícula de todas. Só que ainda assim, quando uma mentira é contada, existe gente que vai acreditar. Amigo, o que mais me conforta e incomoda, na verdade, em nós sermos o povo que carrega a verdade de Deus, as 5 grandes verdades da palavra de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia e os 10 mandamentos, é que o que mais nos coloca como aptos a pregar o Evangelho de maneira plena, é o que mais nos impede de pregar o Evangelho de maneira plena. Porque por algum motivo, você e eu achamos, em algum momento, como povo adventista, que nós somos os donos da verdade. E é totalmente ao contrário. Se a verdade é uma pessoa e a verdade é Cristo, fala para mim, quem é dono de quem? Nós somos os donos da verdade ou a verdade é que é proprietária de cada um de nós? Quem manda em quem? Quem dita quem? Quem usa quem? Você e eu não podemos usar a verdade. Nós devemos viver na verdade. Você e eu não devemos usar o nome de Cristo. Você e eu devemos viver o nome de Cristo. Por muito tempo, a gente entendeu que o que a gente fala é absoluto, mas não, o que Jesus fala é absoluto. Por muito tempo, a igreja chegou a pensar que ela ditava a maneira como a verdade seria apresentada, mas não. Quem dita a maneira como a verdade é apresentada é o próprio Cristo. E deixa eu te falar, se Jesus é eterno, se o Evangelho é eterno e se a verdade é eterna, elas são eternas, mas a maneira de apresentar não. Há um tempo atrás, a gente ouvia falar sobre a rádio, a gente não, né, que nem é da minha época, mas as pessoas ouviam falar sobre a rádio e elas tinham receio, elas tinham medo de como aquilo poderia ser usado para a pregação do Evangelho. E nós fomos vanguardistas aí na pregação do Evangelho através da rádio. Depois de um tempo, a TV, e da mesma maneira, o medo das pessoas de como aquilo poderia ser empregado na pregação do Evangelho. E por fim, hoje nós vivemos na era da internet, das tecnologias, e eu sei que existe um receio muito grande com relação a esse tipo de pregação. Mas deixa eu falar para você, se a verdade é eterna, o meio não é eterno. E pode ser que por alguma pane e falha do sistema, a internet deixe de existir. Pode ser, não sei. E se a internet deixar de existir, deixa eu te falar uma coisa, ainda assim, você e eu continuaremos ouvindo conversões, transformações de vida, porque o que prega o Evangelho não é a gente, o que prega o Evangelho é o Espírito Santo. Mateus diz, o Evangelho do Reino será pregado, ele não disse, o Evangelho do Reino tem que ser pregado por você. A palavra disse que ele vai ser pregado, e se ele vai ser pregado, ele vai a despeito de nós, apesar dos seres humanos.
porque a verdade precisa inundar corações em pleno século 21, em 2020, num ano tão difícil. Sabe para que as pessoas têm usado a internet? Se você entrar em algum site de pesquisa, você vai ver uma pesquisa de uma pesquisadora, né? Ficou estranho, mas uma pesquisa de uma pesquisadora norte-americana, que ela vai pesquisar ali as fontes de busca das pessoas na internet, e em todo o mundo, inclusive em países onde o ateísmo é predominante, você vai encontrar pessoas buscando cada vez mais por palavras como oração. E um aumento significativo em palavras como oração, porque as pessoas estão sedentas de algo que você e eu temos em abundância, porque a verdade nos alcançou. A verdade tem alcançado pessoas hoje, através das ondas da rádio, da TV, da internet, não importa. A verdade é Cristo, e Cristo vai entrar no coração de muitas pessoas. A grande chave quer você ser parte desse processo e auxiliar na caminhada de alguém? Hoje é um dia muito feliz para mim. Entre outras coisas, e eu quero terminar falando sobre isso, eu falei que a pandemia me roubou as duas coisas que eu mais gosto de fazer. Só que a terceira coisa que eu mais gosto de fazer é mexer nesse trenzinho aqui, ó. Eu gosto. Gente, vocês não têm noção. Eu gosto assim, desde que eu me entendo por gente. Vou usar essa expressão aqui porque desde 2001, eu fui morar com os meus avós, morava longe dos meus pais, e os meus pais me deram um celular, o famoso Nokia tijolão, esse aí mesmo. E eu usava esse Nokia tijolão para tudo na escola, e eu era o único moleque da minha escola que tinha um celular. Não é porque eu era rico, não, é porque todo mundo morava na cidade ali do interior de Minas Gerais, na cidade de São Francisco. Não tinha ninguém que morava, que era de fora, que não morasse com os pais. Eu morava com os meus avós, e os meus pais me deram um celular, e eu levava ele para tudo quanto é canto. Todo mundo se aglomerava ali perto de mim. Ô palavra bonita que faz falta, aglomerar. Mas tá bom, um dia ela volta para a nossa rotina. E a gente se aglomerava ali, e a galera queria jogar o jogo da cobrinha, e você usava aquele celular a semana inteira e não precisava carregar, porque a bateria dele era um celular e 2 baterias. Era um negócio bonito, que você apertava um botão assim, tirava, tinha capa, trocava a facezinha ali do celular, era um modelo que dava para trocar, e eu tinha uma vermelha, uma cinza e uma preta, e eu trocava ali, de acordo com os dias da semana. Gente, era a sensação da escola. O tempo passou, eu continuei tendo celular, e eu não me lembro de um momento da minha vida em que eu não tive um celular. E eu gosto dele porque eu gosto mesmo, de ligar para as pessoas, de mandar mensagem para as pessoas. Gente, eu sou viciado nisso aqui. Isso aqui eu tenho que me controlar, e a minha esposa me ajuda muito nesse ponto. Mas, se a pandemia me roubou as duas coisas que eu mais gosto, eu peguei a terceira coisa nessa lista, e falei, quer saber? Eu vou me reinventar e ressignificar a maneira como eu falo do amor de Deus para as pessoas. Porque já que eu não posso estar na igreja compartilhando o amor com as pessoas, já que eu não posso estar no futebol falando do amor das pessoas, de Jesus para as pessoas, e sabe, Jesus me alcançou em meio a uma quadra, onde eu jogava bola com os moleques da igreja. E eu já pude ser usado, graças a Deus, para poder influenciar a gente dentro da quadra, e depois ver essa pessoa num tanque batismal. E é a melhor coisa que tem, você pegar aquilo que você gosta de fazer, e entregar para Deus e deixar que Ele use aquilo. E Deus me alcança desse jeito, e hoje eu posso alcançar a gente assim também. Só que já que a pandemia me roubou as duas coisas que eu mais gosto, eu fui para a terceira, peguei minhas redes sociais e falei, quer saber? Vou pegar meu Instagram, vou apagar tudo que tem nele. Mas eu não apaguei, eu arquivei, ninguém vê, mas eu tenho minhas coisas ali, porque são recordações. Eu arquivei tudo e comecei a gravar vídeo, editar vídeo, postar vídeo e falar assim, a partir de agora meu Instagram só serve para isso. E para minha surpresa, na primeira, eu vou até olhar aqui agora para ver como é que está, a primeira postagem que eu fiz, o primeiro vídeo que eu lancei, ele tem, no momento, não vai dar para vocês verem, mas ele alcançou 2.000 pessoas, e dessas 2.000 pessoas,
715 pessoas enviaram para outras pessoas o vídeo. Teve gente que salvou, baixou o vídeo e mandou no WhatsApp para outras pessoas. E tem outros números aqui que não são tão interessantes como esse, mas o vídeo tem lá suas 2.000 visualizações. E sabe, eu falei, gente, eu gravei, mas eu não achei que o negócio ia vingar logo no primeiro. Mas as pessoas gostaram. A gente começou um projeto chamado Livedeira, e a gente começou a invadir lives de pessoas. A gente não escolhe quem é. A gente junta um grupo de gente no Instagram, numa live, e aí o pessoal começa a mandar os arrobas de quem está ao vivo, e a gente tenta entrar naquela live. Eu e a minha esposa, a gente canta para a pessoa, ora com ela, fala que ela é importante para Deus. A galera que entra junto comenta também. E sabe, eu não tinha noção de como Deus poderia pegar algo que é o que eu gosto de fazer e utilizar. Eu não tinha noção de como a verdade, que é Cristo, poderia alcançar a vida de outras pessoas dessa maneira. Eu não tinha noção. Mas hoje, o meu Instagram virou simplesmente um lugar onde eu recebo gente para poder falar com elas, para poder encaminhar elas para um estudo bíblico, para poder conduzi-las a uma decisão. E eu tive 2 experiências gratas essa semana. Na verdade, 2 relacionadas à decisão de pessoas que não se decidiam pelo batismo e se decidiram depois que a gente começou o projeto. Hoje, enquanto eu estou pregando aqui, eu queria ser onipresente só por 1 hora, para eu poder acompanhar um dos batismos de uma das meninas que participa do projeto com a gente. Enquanto eu estou pregando aqui, ela está sendo batizada. Qual que é o nome da cidade que ela está sendo batizada? Eu vou olhar aqui, porque eu não lembro o nome, não. Ela está sendo batizada na cidade de Salgueiro. Salgueiro. Salgueiro é o quê? Pernambuco, gente? Alguém me ajuda? Vocês que são bons de geografia aí? Eu acho que é. Eu acho que Salgueiro é Pernambuco. Ela está sendo batizada agora e ela participou com a gente desse projeto. Cadê a galera que já está no Google? Depois vocês me avisam, porque eu não gosto de falar se tem pela metade. Mas saiba de uma coisa, Pernambuco, olha aí, eu não estou ruim não, geografia não. Meu melhor amigo está se formando em geografia agora. Se eu errasse isso aqui, a nossa amizade já ia estar comprometida. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, amigo. Deus tem 1001 maneiras de alcançar as pessoas, das quais nós nada sabemos. Eu estou parafraseando, mas eu acredito muito nisso. De que assim como o amor de Deus me alcançou através do futebol, que era algo que eu gostava, assim como o amor de Deus alcançou algumas pessoas através da música, porque era algo que elas gostavam, assim como o amor de Deus alcançou várias e várias pessoas nas séries de conferência, nos pequenos grupos, nas missões Caleb, na comportagem, através de literatura, não importa. Deus é o Deus dos impossíveis, e Deus é o Deus da verdade, e Ele vai fazer com que a verdade te alcance. E Ele vai fazer com que você, agora que foi alcançado pela verdade, seja alguém que compartilhe esperança. E eu não estou falando só das redes sociais, porque isso é fácil, é você pegar um botãozinho, apertar, clicar na sua tela, e agora você compartilhou, e a sua missão acaba? Lógico que não, a sua missão começa. E é por isso que a minha esposa e eu, a nossa preocupação era envolver esses meninos e meninas e fazer com que eles entendessem que a missão deles não era só entrar em live, comentar ali e pronto, mas que eles tinham que se desenvolver. E a gente começou a fazer teste de dons. A gente termina hoje uma semana de oração com eles. A gente fez todos os dias no meu Facebook uma semana de oração com os meninos. A gente fez no Instagram também, em 2 horários, para que mais pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre o amor de Deus. A gente fez um perfil no Instagram para que outras pessoas pudessem conhecer um pouco mais sobre o amor de Deus. A gente juntou um monte de adolescente que grava vídeo, que faz as coisas, e está postando os vídeos deles ali. Colocamos eles para pregar nessa semana de oração. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está numa tentativa desenfreada, louca, de falar para as pessoas que Jesus Cristo está voltando e que não existe nada melhor do que se preparar para a volta dele.
Não existe nada melhor do que se preparar para a volta de alguém que é a verdade. Eu sei que você tem buscado várias verdades para a sua vida. Qual a verdade a respeito do seu futuro? O que você tem que fazer? Qual o curso que você tem que escolher? Se você continua ou não na sua empresa? Se você vai ter ou não o pão para amanhã? Mas deixa eu te falar uma coisa. Essas pequenas verdades, elas não estão nem à altura da maior de todas as verdades, que é o Cristo Jesus, a quem eu estou pregando para vocês nessa manhã. Eu sei que existem dificuldades e muitas situações que ainda precisam ser resolvidas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não fique esperando para que essas situações se resolvam, para que você fale, agora eu me entrego para Cristo. Hoje é o dia da oportunidade. Hoje é o dia de você se lançar sobre essa verdade e falar, Senhor, por favor, me pegue em seus braços de amor e transforme a minha vida por completo. Que eu não apenas seja impactado pela verdade, mas que o Senhor me use como um instrumento para poder compartilhar o Evangelho que um dia me alcançou. É isso que nós estamos tentando fazer, mesmo sem público na igreja. Você e eu continuamos sendo a igreja de Deus. A menina dos olhos de Deus não é esse prédio, não é essa denominação religiosa, mas é você, templo do Espírito Santo. Você é a razão de Jesus Cristo, a própria verdade, que tinha todo o direito do mundo de nos abandonar, porque Ele nunca erra, Ele nunca tem sombra de variação e de mudança. Ele é quem Ele é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a vida, mas a vida decidiu experimentar a morte, a mentira e a perdição por nós. Jesus vem a esse mundo de perdição, de morte e de mentiras, para poder nos resgatar e te colocar novamente nos braços do Pai. Querido, eu quero orar por você. Na verdade eu não quero orar por você, eu quero orar com você, porque você também é participante dessa oração. Eu quero colocar de maneira simbólica, porque quem vai decidir isso é você. Mas eu quero colocar a sua vida nas mãos do Senhor e te dizer, mais uma vez, que o Jesus Cristo, que é a verdade, quer inundar o seu coração com a presença dEle. Feche seus olhos e fale com Deus junto comigo. Santo e eterno Senhor, o nosso coração te louva por saber que nós temos um Deus verdadeiro, justo, honesto, fiel, para poder conduzir a nossa história, para poder conduzir a nossa vida e para poder nos dar a grata oportunidade de nos prepararmos para um encontro com o Senhor. Nos prepare para a volta de Cristo, nos prepare para a volta do Teu Filho, porque esse é o verdadeiro evento que nós temos aguardado. Esse é o verdadeiro evento que vai mudar a nossa vida por completo. Mas enquanto esse dia não chega, que esse processo de preparação possa ser o evento que vai dar um novo rumo para a nossa história, que vai nos fazer renascer, viver outra vez, vai nos mostrar o caminho e vai nos apresentar uma maneira de viver na verdade. Por favor, Senhor, cuide de cada um dos Teus filhos e receba esse coração que pede, que clama, para poder receber de Ti a verdade para o futuro dessa pessoa que está em crise. Por favor, abrace esse seu filho, essa sua filha, Pai de amor, e nos dê a certeza de que o Teu amor nos alcança, e de que o Senhor nos toma no colo, e diz, filhinho, eu vou cuidar de você. Que o Senhor nos abençoe, e guarde a cada um de nós, levantando o rosto sobre cada um de nós, que o Senhor nos dê a paz. É o que nós oramos, em nome e por amor de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.